Agora, o Hugo Souza, o Belo, cara, esse cara pra mim foi, nessa última geração aí, foi a maior contratação que o Corinthians fez. Presta atenção, esse cara tinha tudo pra dar errado. Primeiro que o Cássio tava lá, foi embora. O maior goleiro da história do Corinthians pra mim. Pô, aí veio o Carlos Miguel, que todo mundo apostava que seria bom goleiro também. Um novo Cássio. Cara, aí o Carlos Miguel fez o que fez e foi embora. O torcedor do Corinthians estava desesperado. E agora? Cássio e Carlos Miguel numa leva só. Pô, aí foram buscar o Hugo, que estava jogando num time totalmente inexpressivo em Portugal. A gente tinha aquela imagem daquele Hugo do São Paulo e Flamengo, que fez aquela bobagem ali de sair jogando, tomou gol. Muita gente no Rio falava que o cara era bom, mas se perdia na night. Cara, o cara chegou, velho, Marco Belo. Parece que ele tá há 20 anos no Corinthians. Ele virou ídolo da torcida. É ídolo, né? Quando ele pega pênalti, ele vira pra torcida e comemora. Ele encarnou o espírito do torcedor do Corinthians, né? E naquele canto que o Isidro Pita bateu ontem, se bater naquele canto, ele pega todos. Foi onde o Gabigol bateu também. No outro canto, ele pode até defender também. Mas naquele canto, ele é embaçadíssimo. Eu acho que ele... o Dodô pode até falar melhor com a experiência de jogador. Às vezes o cara começa, Dodô, e tem um holofote nele jovem, eu não sei se a cabeça ainda tá pronta para uma profissão pública que envolve às vezes altos valores. E aí ele vê de repente de um Flamengo em que ele era considerado um cara promissor pra caramba, o cara vai pra Portugal jogar no Lanterna rebaixado. Nem jogou. Não, mas ele mesmo. Talvez o maior exemplo disso que o Gui tá falando seja o Patrick de Paula. Sim, fez um gol de um título contra o Cássio, só que aí na comemoração, lembra daquela comemoração daquele paulista? Pô, o Patrick de Paula tinha acabado de subir. Na comemoração ele já gravou um videozinho falando: Cássio, me respeita, Cássio. Olha a história do Cássio e a história do Patrick. O Belo pode falar bem. O Hugo foi no programa nosso na Record lá, fez uma entrevista e ele falou que ele se deslumbrou mesmo. Que ele saiu um pouquinho da casinha e aí teve que fazer um trajeto diferente, foi para Portugal, num time sem expressão. Só que ele voltou com a cabeça voltada pra dar certo, porque potencial ele tem, né? E aí é o que vocês estão falando aqui, elogiar o cara. E se não acontecer nada de anormal, ele vai estar na Copa do Mundo. Hein, Dodô, mas é impressionante, porque desde que ele chegou, tudo bem, ele teve umas duas, três falhas. Às vezes ele mesmo fala que não começou bem a temporada. Ele não teve momento ruim, cara. Ele chegou e tomou conta. Ele assumiu. Eu acho que isso foi a grande diferença dele. Ele tem personalidade, né, Dodô? Às vezes ele falha, mas no jogo seguinte ele já... Eu acho que vem na... Eu imagino, Dodô, que na cabeça dele ele pensou, pô, não é que era a última chance que se ele não jogasse bem no Corinthians ele ia aposentar. Mas assim, cara, de novo eu vou jogar num clube grande do Brasil, um dos maiores. E tava vago o cargo, né? Porque o Cássio tinha saído e o Carlos literalmente agarrar, sabe? Eu imagino... Nossa, é chuva, é isso? Um trovão aqui que ecoou. O Bives entrou no estúdio, ele esquece de fechar a porta. É o Damar. É o rabo, ele deixou o rabo. É o Dudu Camargo. Mas vem chuva Posso falar forte. Uma coisa sobre o Hugo? E eu vejo isso do Hugo. E eu sempre falei, vamos ouvir o Belo, ou Benja, já tem um tempinho aí, desde o ano passado, que eu, cara, vejo uma utilidade pra você levar um goleiro pegador de pênaltis em Copa. A gente teve a lição aqui no Brasil com a Holanda, né? Mas você não vai trocar um treinador, um goleiro só pros pênaltis, vai? Na prorrogação? Duvido. Não deu certo com a Holanda? Do Van Gaal? Mas duvido. Ué? Se ele tá no banco na Copa... Se ele tá no banco na Copa, eu tiro o Alisson e coloco o Ancelotti. Não descartou isso. Eu já vi pênalti decidir Copa 300 vezes. O Ancelotti não descartou essa possibilidade. Eu acho o Alisson um baita goleiro. Super. Ele não é reconhecido aqui no Brasil, ele é superestimado pelo brasileiro. Ele vai ser o titular. Só que se tem uma coisa que o Alisson realmente tem como, entre aspas, defeito, não acompanha as outras qualidades que ele tem, é a questão do pênalti. Nunca vi o Alisson ser decisivo em pênalti. O Hugo é. Mas o que você ia falar, Marco Belo? Que o Hugo Souza, vocês estavam falando aí que ele assumiu a corintianidade, né? Logo no início, ele já sentiu o que é ser ídolo do Corinthians e ele parece que recebeu isso também da torcida do Corinthians, esse carinho, esse apoio. O Hugo já recebeu 3 propostas grandes da Europa para deixar o Corinthians. Recusou as 3. E não foi o empresário do Hugo que recusou, não. Foi ele. Ele recusou as 3 para ficar no Corinthians. E ele está com 27 anos de idade.
Daqui a pouco ele não vai ter mais idade para ir para a Europa. Então, ele quer ficar no Corinthians. É objetivo do Hugo ficar no Corinthians. Ele acha que no Corinthians ele tem chance de ir para a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, e já recusou 3 propostas de times grandes do futebol europeu. Não são times médios, não. Então, são times que disputam ligas grandes. Mas, Belo, ser goleiro titular do Corinthians é uma coisa muito grande. Eu acho que ele tá enxergando o que aconteceu. O Carlos Miguel não achava isso. Sim, boa, eu ia falar isso. O Hugo tá enxergando o que foi o Ronaldo, Giovanelli, foi o Cássio. Ele quer isso aí. Pra vocês. E é uma coisa grande. Calil, você levaria um dos 3 goleiros pra Copa, o Hugo? No momento não, eu levaria o Alisson, o Ederson e o Bento, porque eu acho que eles têm mais experiência internacional. Mas Bento? Pode ir o Hugo também, não tem problema. Você levaria, ô Belo, o Hugo como um dos 3 goleiros pra Copa? O Hugo, nesse momento, ele mesmo admite que ele está em uma fase. Então ele tem que melhorar bastante. Ele está falhando em quase todo jogo. Ontem, por exemplo, ele espalmou 2 bolas para frente que não precisava ter espalmado. E na entrevista, na zona mista, depois ele admitiu que ele está em uma fase porque ele não teve uma pré-temporada decente. Então talvez não seja o ano do Hugo. Ô, Lodge, você levaria o Hugo? Levaria. Eu gosto do Bento, mas o Bento perdeu a titularidade no Al Nassr da Arábia Saudita. Ele recuperou essa titularidade agora, algumas rodadas, mas ele está extremamente inseguro. Jogos que eu trabalhei do Bento no Al Nassr é um negócio de assustar. Parece um goleiro que acabou de subir, que se atrapalha com um cruzamento mais simples e rebate por meio da área. O Ederson, eu também vou falar um negócio pra você, cara. Assim, nas últimas temporadas, eu questiono um pouquinho o nível. Levaria o Hugo por conta principalmente dessa questão aí dos pênaltis. O Kaique Silva, você levaria? Pra mim, o único goleiro garantido seria o Alisson, concordo com o Gui, levaria o Hugo pra ser o 3º goleiro e seria o meu goleiro de pênaltis da seleção. Ô, Dodô, você levaria? Levaria. Hoje levaria. Se tivesse, como eu falei, se acontecer tudo normal no até lugar a Copa, do Bento? No lugar do Bento. Pra mim, o Ederson é o melhor goleiro que tem. Se ele não machucar, né? Tomara que ele não machuque, né? Ele é muito bom. Você tem uma tara, né, pelo Manchester City, né? Não, o Ederson mas não tá mais. O Ederson não tá mais. Não tá mais. Eu prefiro o Alisson. Ele é de Osasco aqui, o Ederson, nosso vizinho. Jogou 2 Copas, tá na hora de jogar o Ederson. Aqui, ô Marco Belo, o cara fala aqui, ó, o Bento também é pegador de pênalti, viu? Pegou muito pênalti no Furacão. Tudo bem, aí é questão. Tem mais coisa do Corinthians, ô Marco Belo? O Gabriel Paulista tem faz bastante. gol, hein, velho? O que você quer? Dentro de campo, fora de campo, policial, política, financeira? O que você quiser, porque daqui a pouco tem o Kaique Silva pra falar do São Paulo. Policial, eu tomei policial eu tomei esse posto seu, hein? Cássio Concerino, o promotor Cássio Concerino obrigou o Romeu Tuma a reabrir as investigações sobre os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, e o Tuma teve que reabrir as investigações. Essa é a parte policial. A parte financeira, o presidente Osmar Stabile viajou à Argentina para acertar a dívida que o Corinthians tem com o Tajeres. E o presidente do Tajeres, que adorava falar mal do Corinthians, falou que o Osmar Stabile é um dos melhores dirigentes que ele já viu e conheceu no futebol mundial. Que ele nunca viu um dirigente tão bom quanto o Osmar Stabile. Então, tá feliz da vida o presidente do Tajeres lá, o Andrés Fassi, né, o nome dele, que vai receber a grana do Rodrigo Garro. Aliás, falando em Rodrigo Garro, um dos destaques da partida de ontem, jogou bem, onde o Breno Bidon e o André não puderam atuar, né? O Breno Bidon e o André com um problema muscular, só que o André já atuou já treinou hoje no CT Joaquim Grava. Ele que tem uma lesão ligamentar no tornozelo. No ano passado ele teve uma lesão em outubro, em novembro ele já estava jogando. E hoje ele já estava treinando, então o André deve voltar logo. O Breno Bidon também não deve voltar, não deve demorar a voltar. Então, esses 2 jogadores, no máximo 2-3 semanas, estarão de volta ao Corinthians. E o Martínez, né, vocês já devem ter falado aí, o Marcelo Paz deu uma entrevista coletiva dizendo tudo que a gente já tinha adiantado aqui na Transamérica. O Corinthians vai pagar 30%
dos vencimentos do Martínez que ele ganharia até o final de 2026. Ele vai ganhar 30%, vai perder 70% da grana. Em 2027 ele não ganha nada e o Corinthians vai custear a cirurgia no joelho do Martínez. Foi uma rescisão amigável entre as duas partes e o Martínez não é mais jogador do Corinthians. Assim que ele se recuperar da cirurgia, vai procurar outro clube para jogar. Olha, para mim o Martínez, ele pode sentar no carro ao lado do Vitor Pereira. Os dois, lado a lado, velho. Dois caras que para mim não passariam nem mais no espaço aéreo do Parque São João. Eu também acho. O que esses caras fizeram é ridículo, cara.